Falemos com Deus mais uma vez. Querido e bondoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nós nos aproximamos da Tua Palavra nesta hora, aguardando que o Senhor venha nos abençoar, porque o Senhor é um Deus que conhece as nossas necessidades, até mesmo antes de nós pedirmos ou falarmos. Mas temos aprendido a buscar no Senhor, a confiar nas Suas promessas. Senhor, perdoe a todos nós erros e falhas. Abençoe a igreja que está reunida aqui em Bauru, as demais igrejas e também irmãos e familiares pela internet. Nos dê um bom tempo nesta noite, Pai bendito. No nome de Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Jó 35, mesmo assentados. Estamos com esta série de quartas-feiras falando do livro de Jó. Também na mensagem ouvi, mas agora vejo que tem a escritura oficial, o livro de Jó. Jó 36. Nós vamos ver aqui ainda Eliú, né? Ainda exortando a Jó. Jó já passou pelo crivo, né, dos seus 3 primeiros amigos, e agora foi a vez do Eliú. Ele já repreendeu Jó, né, em leituras passadas. Elifaz, Bildade e Sofar, os 3 primeiros amigos, né? Depois Eliú ficou bem caracterizado nas suas palavras contra Jó, conselhos religiosos. Ficou bem caracterizado a arrogância dele, a altivez dele, né? Soberba. Então aqui nós podemos ver o bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não os ouve. Então Eliú continua. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que te serviria? Ou, melhor, que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Veja só a ousadia do Eliú, né? Atenta para os céus e vê. Contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que afetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes farás? Se fores justo, que lhes darás? O que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço forte dos grandes. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que dá salmos entre a noite, que nos faz mais doutos
do que os animais da terra e nos faz mais sábio do que as aves dos céus? Clamas, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ele o Todo-Poderoso. E quando ao que disseste, o que não verás juízo há perante ele, por isso opera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância, logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Então Eliú continua. Eliú justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a sua bênção. Quer dizer, olha só, arrogância, julgamento, né? Como Eliú estava errado. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Muito religioso, né? Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Veja, né? Sem um pouco de modéstia. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande és em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos. Antes, como os reis, no trono se assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em aguilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a sabedoria deles e as suas transgressões, porquanto prevalecerá nelas. E revelar-lhe aos seus ouvidos para seu ensino, e dizer-lhes que se converte da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Tudo conselho, né? De Eliú por Jó. Porém, se o não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e, amarrando-as, ele não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da sua mesa serão cheios de gordura. Mas tu estás cheio de juízo do ímpio. O juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesse em aperto? Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isto escolheste antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como ele. Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse: tu comeste maldade? Lembra-te de agradecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não pode calcular. Se não pode calcular, porque reúne as gotas d'água que derrama em chuva do seu vapor.
a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura também se poderão entender as extensões das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e proíbe de passar por entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. É o 37, e aqui dá a entender também que é Eliú que continua falando. No 14 nós vamos ver. Sobre isso também treme meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disto brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com essas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que reconheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e espargem as nuvens da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto se ordena sobre a superfície do mundo habitado, seja para a correção, ou para a sua terra, ou para a beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como os teus vestidos aquecem quando o sul acalma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhes diremos, porque nós não podemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas passando o vento purificando-os. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso teme os homens, ele não respeita os que são sábios no coração. Você vendo Eliú falar isso, a impressão é que ele era mais sábio do que Jó, né? Sendo nos dias de Jó o homem mais sábio na terra. Homens, príncipes, vinham de longe para conhecer a sabedoria de Jó. E você vendo Eliú falar, dá a entender que ele também não era pouca coisa, né? Mas no 38, que nós não vamos ler, aí chega Deus e manda Jó se cirgir, que vai fazer umas perguntas para o Jó. Se Jó não sabia, imagina se Deus pegasse Eliú e falasse: Eliú, se cinge agora, eu vou te fazer umas perguntas.
Se Jó já ficou sem falar nada, imagine Eliú, né? Esses são os amigos de Jó, né? Uma das coisas que está ficando muito patente nesta série de cultos que estamos fazendo é a opressão, a maior opressão que Jó sofreu, né? Por dos seus amigos. Amigos, esses 4, Eliú chegando depois. Muito bem. Vamos cantar o hino 192 do primeiro inário, Ré maior, firmeza. Vamos estar firmes, como Jó passou por tudo isto, ficou firme. É claro que, vamos assim dizer, pode ser que não repita tudo o que aconteceu com Jó com uma pessoa, mas em porções sempre vem sobre nós alguma coisa do que Jó passou, que Abraão passou, Moisés, Davi, sempre vem aqueles tipos de provas sobre nós também. Mas aquele mesmo Deus que interviu na vida de Jó e nos demais, ficou patente, registrado. Então eu creio que através de nossas vidas, nesses dias também, tem ficado patente e registrado a intervenção divina. Amém? E nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando clarim ao fim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção. Com todos o céu estão a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Deus abençoe todos vocês, justificando aí a nossa mudança na programação. Era para estarmos hoje em Ourinhos, como nós anunciamos, e como vocês viram, nós estivemos aqui trabalhando, né? Revestindo o púlpito. Então mostra para o povo aí serviço. Eu, o irmão Derciel, o irmão Maurício, e tivemos segunda-feira até umas 9 horas da noite. Ontem eu fiquei até umas 1h30, 2 horas, que tive que viajar para Avaré,
E hoje, para adiantar, foi até 5h30, né, da tarde mais ou menos, tive que sair. Então está aí, né? O revestimento dele, ainda falta alguns detalhes. Quanto mais detalhes, mais demora, né? Mais demora. Ficou bom, né? Nós íamos fazer ele da maneira que era o outro, sarrafiado e pregado. Aí o irmão João, né? O irmão João deu a ideia para nós fazermos colado, né? As tabuinhas. Então essas tabuinhas, elas são coladas, né? Coladas com, como é que chama o negócio? Silicone, né? Coladas as tabuinhas, vão sendo coladas, vão sendo montadas. E a ideia foi muito boa, né? Muito boa, adiantou bastante. E então estivemos aí, ainda falta bastante coisa, né? Parece que não dá trabalho, mas dá trabalho. Tivemos que deixar as ferramentas tudo por lá de fora. Se fosse serrar toda essa madeira aqui dentro, isso aqui ia virar uma serraria. Então acho que daqui lá fora, acho que foi umas 500 vezes, né? Acho que a perna está doendo, acho que de andar, né? Ir lá fora e voltar, lá fora e voltar, vem aqui, corta, não dá certo, volta lá, mais um pouquinho, volta de novo lá, para poupar. Mesmo assim, poeirou bastante, né? Mas, aí o Maurício Sandoval veio aí com a Mazilda, né? À tarde, e já deu aquela limpada aí, e ficou tudo novo de novo, e amanhã vamos sujar tudo de novo, né? Não, agora não vai fazer tanta poeira mais. Mas ficou bom, né? Vocês gostaram? Se vocês não gostaram, nós desmancha, né? Nós pinta, né? Então deu muito trabalho, né? E agora vamos cuidar da parte do verniz aqui dentro. A parede aqui dentro vai ser marrom tabaco, né? Parecido com o piso. Vamos ver o verniz, como é que vai ser. Nós temos que voltar em Ourinhos ainda e refazer uns detalhes do púlpito lá. Lá nós fizemos o aproveitamento dos bancos velhos, desmontamos os bancos velhos, fizemos o púlpito, compramos um banco novo. Então, o resto de madeira que sobrou de lá, veio aqui para Bauru. Nós temos uma escada para fazer aqui no fundo, né? Então a gente gosta de mexer um pouquinho com isso, mas a gente vai sentindo que a idade já não está colaborando mais, né? E ainda fomos ontem em Avaré, temos culto de Santa Ceia lá. São os irmãos de Ourinhos, né? Vocês desculpem a gente aí por termos alterado a programação. Deus abençoe. Então, as igrejas estão conectadas? Está aqui? Muito bem. Deus abençoe a irmã Rosa em Pederneiras, irmã Zoraide em Botucatu, irmão Ayrton Moreira em Agudos, irmão Plínio Prachedes em Florianópolis, irmão Pâmela, irmão Carlos em Botucatu, irmão Alcino, irmã Maria Lençóis Paulista, irmão Cláudio, irmã Vanderlei Lençóis Paulista, irmão João Moreira, irmã Romida em Jaú, irmão Josafá, irmã Terezinha em Pardinho, irmão Paulo Furtado em Jaú, a igreja que está em Ourinhos, a igreja que está em Óleo, irmão José Estevão em Juquitiba, né, São Paulo. Irmão José Estevão já trabalhando, hein? Teve um problema no coração aí, entupiu umas veias, mas o médico já desentupiu, né? Entupiu, passou um arame lá dentro, né? O catéter, né? É um arame, né? Que passa lá, desentope, né? E aí botou uma mola lá dentro, para a veia não fechar mais. Então, agora ele só vai tomar cuidado para não comer coisa para entupir as outras, né? É um problema de entupimento, é problema mecânico, é que nem um cano que entope, né? Você viu esses canos antigos de metal, ia ferrujando, fechando, né? Então, enferrujando, né? Graças a Deus, irmão José Estevão já está aí, está trabalhando, né? Muito bom, Deus abençoe então. Irmão Denilson, irmã Paulinha Agudos, o irmão Daniel Cunha Botucatu, eu não entendi aqui a letra, não entendi o que está escrito aqui. Pâmela Cunha Botucatu, é isto? Nascida em Lençóis Paulista. Irmão Valdir, irmã Senise Andrade em Avaré, irmã Débora em São José dos Campos, irmã Elisa Sartori em Botucatu, irmão Moisés e irmã Terezinha em Piraju,
Irmã Márcia e família em Botucatu, Irmã Janaína e família em Pederneiras, Irmã Adriana e família em Avaré, Irmã Thaís em Montonho Agudos, Irmão Reginaldo e família, Espírito Santo Turvo, Irmão Alexandre Sartori e família em Botucatu, Irmão José Antônio e família em União de Minas, Minas Gerais, Irmão Lizinho Lençóis Paulista, Irmã Thalita no Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe a irmã Érica Wilde, Diadema, São Paulo. A irmã Daiane em Piraju, irmão Salvador Maneza em Piraju também. E pastor Marcos Macedo em Porto Velho, Rondônia. Esse pastor Marcos Macedo é muito humilde mesmo, né? Ficar ouvindo a gente. Deus te abençoe, irmão Marcos. E estamos preocupados com o senhor. E o que o senhor fala da enchente aí? Como é que estão as coisas aí? Diz que encheu muito de água do seu lado aí, Rondônia. O senhor está... Como é que está? Teve que botar as cadeiras em cima da mesa, essas coisas. Depois dá um alô para nós, ficamos preocupados, não? Se afetou alguém de vocês aí. Parece que o Rio Madeira subiu 19 metros, é isso mesmo? 19 metros, você imagina, né? Rio Madeira deve ser maior que o Tietê, nosso. Para um rio subir meio metro, haja água. Subir 19 metros, vai chegar água aqui em Arealva quase. Emendar tudo, né? O pastor Marcos, então, a gente ficou preocupado. Deus abençoe vocês aí. Se alguém foi afetado aí, que Deus possa ajudar a socorrer, mas eu creio que está tudo bem, né? Deus abençoe a todos vocês aí. Estou vendo também aí, irmão Carlos, né? A Fernanda, o arteiro também está aí, irmão? Irmão Carlos, faça favor, chega até aqui, irmão Carlos, para você estrear o púlpito. Vem aqui para você estrear o púlpito. Irmão Carlos, lá de Serra, em Espírito Santo, congrega com o pastor Paulo Henrique José da Mota. Deus abençoe, irmão. Então, tá bom? Fico feliz em vê-lo aqui. O pastor Paulo foi o primeiro que pisou aqui no terreno da igreja, né? Foi isso mesmo? O primeiro pastor? Foi isso, foi ele mesmo. Quando compramos o terreno aqui, foi no casamento de vocês que ele veio. E aí, foi o primeiro pastor que pisou no terreno aqui. Agora a ovelha dele, né? Está estreando o púlpito aqui, né? Não está bem acabado, mas 95%, né? Amém? Uma boa noite, senhor, por favor. Deus abençoe a todos. Trago saudações e um abraço fraternal da igreja, do pastor Paulo Henrique também, a todos, a cada um, ao pastor também. Amém. Deus abençoe, né, irmão Carlos? Bem-vindo. Muito bem, irmãos. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado, nos enriquecido, né? Inclusive, gostaria que o irmão Rogério, lá de Ourinhos, essas quartas-feiras que nós estamos falando sobre Jó, já deu um bom número, né? Separasse essas mensagens na página, ficasse edificada essa série, né? Inclusive reproduzir nas outras igrejas de quarta-feira, que nós não temos conexão. Nas quartas temos 2 igrejas conectadas, Ourinhos e Óleo. De domingo, sim, domingo são 5 igrejas conectadas. E isso ajuda muito, né? Isso muito nos ajuda, graças a Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos ficar de pé. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisa que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Sentai-vos com sua cabeça inclinada,
orando a oração do profeta. Na sequência, no parágrafo 196, diz o profeta: ouvi, Senhor, falar de ti, agora te vejo. Senhor Jesus, abençoe essas pessoas enquanto elas esperam. Agora eu vou lhes fazer uma pergunta. Eu vou deixar o Espírito Santo, eu confio que Ele fará, examinar a sua mente, prová-lo, provar a sua alma e ver se você realmente crê. E se você descobre que há um pouquinho de dúvida ali, você levantará sua mão, dizendo: Senhor Jesus, deixa-me ver-te. Eu tenho ouvido falar de ti, mas nunca te vi realmente. Deixa-me ver-te e eu crerei. Correto. Isto é ótimo. Conselho do irmão Branda, né? Na sua oração. Alguém aqui que não o conhece como seu Salvador? Se tem, levante a mão. Eu sou um pecador, mas tu apenas deixares-te ver, Senhor Jesus. Manifesta esta palavra que eles estão falando. Eu sei que foi assim que Jó te viu. Eu sei que foi assim que Abraão te viu. Eu sei que foi assim que o restante deles te viu, porque foi a tua palavra prometida sendo vindicada. Eu ouvi todos os tipos de coisas e truques e tudo mais, mas compreendo que há uma mensagem nos últimos dias na terra, que foi falada através de um anjo no Rio, em 1933, em Ohio. Eu ouvi falar sobre os cultos de cura que estavam acontecendo. Eu sei quando aquilo aconteceu, isso não pode permanecer naquela mesma velha rotina denominacional. Isso não foi enviado para aquilo, nunca permaneceu ali. Você deseja vê-lo. Se Moisés tivesse chegado e dito: vamos construir uma arca como Noé fez, sairemos do Egito flutuando o rio abaixo. Oh, não. Está vendo? Não. Ele tinha uma mensagem de Deus. Ele era a manifestação. Aquele profeta aparecendo em cena deveria ter provado para Israel bem ali. Eles não tinham tido um profeta por 400 anos. Eles não tinham um profeta. E aqui o profeta entra em cena. Eles deveriam ter sabido que algo aconteceria. Israel outra vez não teve um profeta por centenas de anos. E aqui Jesus entra em cena. E a mulher no poço disse: Senhor, percebo que tu és um profeta. Agora não temos tido um por 400 anos, porque ele sabia o que estava em seu coração. Está vendo? Agora nos foram prometidos as eras da igreja através de reformadores, e nós as tivemos. Porém ele prometeu em Malaquias 4 que ele manteria seu padrão nos últimos dias. O que aconteceria? Levar os corações dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos para aquele próprio propósito. E a igreja está tão partida em denominações e ismos, está tão destroçada que está morta. Foi uma portadora. Então ele prometeu na hora da mensagem do sétimo anjo. Os 7 selos seriam revelados e os mistérios de Deus seriam revelados. Apocalipse 10, quando o sétimo anjo começasse a soar sua trombeta. Não o serviço de cura, a mensagem que segue o serviço de cura. Jesus era um grande sujeito, contanto que ele pudesse curar o enfermo. Mas quando ele disse: eu e o Pai somos um, aquilo estava errado. Jó era grande até que algo aconteceu a ele. Estão vendo? É sempre dessa maneira. Creia. Você o aceita agora? Levanta a sua mão e diga: eu creio nele. Você crê? Levanta a sua mão. Eu quero aceitá-lo. Deus abençoe. Deus abençoe. Isto é ótimo. Agora, veja, permanecemos assentados bem quietos. Ore só por um momento.
Querido Deus, neste momento solene, haverá um tempo como este, quando realmente haverá um ribombar de trovão algum dia, e o Filho de Deus descerá dos céus com um alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo levantarão. E cada um de nós sabe, está ciente nesta noite, Pai, que teremos que responder por cada palavra que entregamos e cada palavra que dizemos, mesmo os pensamentos que estão em nossos corações, vamos responder por isto. Eu oro a Ti, Deus, no nome de Jesus, que Tu limpes cada coração que está aqui. Limpa o meu coração, limpa o coração deste povo, e que possamos estar preparados, Senhor, que nossos olhos espirituais possam ser abertos nessa noite para ver a glória de Deus Todo-Poderoso. Nós ouvimos falar dele, ó Pai. Deus, nós oramos que Tu permitas o que o vejamos. Conceda isto, Pai, conceda estas bênçãos. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Ele possa, nesta noite, aqui na internet, limpar os nossos corações, limpar as nossas mentes. Você deseja isto? Somente o sangue de Jesus Cristo pode fazer estas coisas. Recordem em seu coração, onde você está sentado, faça seu pequeno altar. O profeta dizendo para a igreja fazer isso. Onde você está sentado, seu coração, faça seu pequeno altar e diga: Senhor Jesus, entra em meu coração agora. Dá-me algo em que eu possa segurar. Deixa-me sentir aquela inspiração que me diz que Tu estás presente. Você crê nisso? Repita comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração agora. Dá-me algo em que eu possa segurar. Deixa-me sentir aquela inspiração que me diz que Tu estás presente. Amém. Agora, que declaração para fazer ao povo. Que coisa para fazer. Agora eu vou pedir ao Senhor Deus, quantos de vocês apanham as fitas? O profeta perguntando para a sua audiência, né? Lá eles tinham as fitas gravadas, não tinham todos os sermões do irmão Brana ainda em livros, né? Ele tinha mandado fazer as 7 eras, e mais alguns, não tinham todos ainda. E sendo inglês, eles levavam as fitas. Quantos apanharam as fitas? Vocês ouviram, senhores, a esse tempo? Nós não mostramos aquelas revistas de coisas anos antes daquilo acontecer. A ciência está perplexa com isto. Ali está o Senhor Jesus coroado e usando aquela peruca branca, como você vê na Bíblia, em Apocalipse 1, Daniel, juiz supremo dos céus e da terra. Bem ali, quando a ciência não pode nem mesmo ver isto. A nuvem, né? A nuvem que é uma coluna de anjos, formando ali o rosto de Jesus, com esta cabeleira branca, foi quando o nosso profeta recebeu a comissão de Deus para pregar os selos do Apocalipse. E sempre que Deus faz, antes de Deus fazer um sinal na terra, dar um sinal na terra, Ele dá um sinal nos céus. Então veja onde nós estamos hoje. Em que lugar estamos hoje? Nosso profeta pregou essa mensagem, ouvi, mas agora vejo, 27/11/65, alguns dias antes da sua partida.
Já estamos na revelação dos selos. O ano passado foi o jubileu, 50 anos. Bem ali quando a ciência não pôde nem mesmo ver isto, eles mesmos. E nos observatórios ali fora na Universidade do Arizona, ali embaixo no México, eles estão presumindo, têm pesquisado pelos últimos 2 anos, e ali isto lhes foi dito, isto aconteceria antes. E o terremoto no Alasca? Observe, Hollywood cair no mar. Observe e veja se não cai. Profecia sobre o afundamento de Los Angeles, envolvendo tudo aquilo ali, né? Hollywood. Observe e veja se não cai. Ele nunca me disse nada errado ainda. Isto será feito. Estão vendo? E apenas observe e veja se não estamos vivendo nas horas finais da história. Ninguém sabe a que horas ele virá. Tem gente que já disse que já veio. Se não sabe nem a hora que vem, como é que já sabe que já veio? Mas de uma coisa eu sei, eu creio na minha condição presente. Se estou na minha mente correta, se eu não fosse um cristão, eu com certeza gostaria de ser um verdadeiro cristão da Bíblia, não um denominacional. Não fique descansado porque você gritou. Nós ouvimos aquilo nesta manhã, provamos isso através da palavra de Deus. É totalmente fora da vontade de Deus. Não faria nada exceto causar morte. Não fique no talo, esteja na vida. Está vendo? Tenha fé em Deus. Você crê que Deus que fez a promessa, e Ele mesmo apareceu no livro de Gênesis, e apareceu para Abraão e realizou aquele milagre. Aquele mesmo Deus foi feito carne, carne humana, nascido de uma virgem. Aquilo era uma teofania ali, naturalmente. Mas então, quando ele chegou em carne humana, era o mesmo homem e realizou as mesmas coisas. Você não crê que se Deus pudesse obter uma pessoa, ele prometeu fazer de acordo com Malaquias 4, um canal através do qual ele pudesse falar. Ele realizaria as mesmas coisas que ele disse que ele faria ali. Você crê nisto? Eu creio que ele faria também. Você crê que você poderia ter a fé de tocar em suas vestes? Sua fé pode tocar as vestes? Você crê neste momento que algo está falando em seu coração, que lhe diria que você tem fé para tocar suas vestes? Você crê que poderia fazer aquilo? Você levanta e toca com a sua fé então. Não com emoção, apenas com fé, absolutamente pura e inadulterada. Somente diga: Senhor, eu creio. Tem você uma necessidade nesta noite? Vocês pela internet? Não é emoção, não é nada, é só crer. Simplesmente levante a sua mão e diga: eu creio. Eu creio. Amém. Crê e verás a glória de Deus. Eu quero que tu me toques, porque eu ouvi dizer que fizeste isto. Agora eu quero ver isto com meus próprios olhos. Está vendo? Agora eu não posso tocá-lo. É necessário que Deus faça o toque. Você crê que Ele fará isto? Amém. Fique reverentemente. Creia de todo o seu coração. O profeta vai orar por algumas pessoas nesta hora. Creia. Nós não estamos contando história das reuniões do irmão Branham. Tome cada palavra. Se a inspiração tocar em seu coração, tome a palavra do pregador, aquele que está pregando a mensagem, através dos DVDs, através da internet, você lendo a mensagem de irmão Branham, você ouvindo as fitas, você ouvindo as mensagens dele sendo pregadas, e tudo isto pode ser repetido novamente.
porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê? Você crê? Estou olhando bem para a minha esquerda aqui. Parece que há um canal, como que eu falei, puxando para aquele lado. Sendo que eu dirigi isto desta maneira, agora isto chega maravilhoso. É uma senhora sentada ali com o seu esposo. Ela não é daqui. Ela é do Texas, Dallas. Ela está sofrendo, seu esposo também está sofrendo. Ela está sofrendo de uma complicação. Ela teve uma operação, isto é certo. Seu esposo sofre de algo em suas costas, um problema nas costas. Senhor e senhora Corbett, do Texas, Dallas, Texas. Se isto é assim, levante a sua mão. Eu sou um estranho para a senhora, é isto certo? Não há forma no mundo para eu saber aquilo. O que é isto? Ouvi falar de ti através do ouvido, agora te vejo. Veio o que eu quero dizer? Agora pergunte àquele casal, eu nunca os vi em minha vida. Ouvi falar de ti com os meus ouvidos, agora te vejo com os meus olhos. Se você pode crer, Deus pode suprir sua necessidade. Aquele homem sentado ali com a sua mão em seu queixo, com aquela pressão alta, o Senhor crê que Deus o deixará bem, Senhor? O Senhor crê sentado com a sua mão assim? O Senhor crê que Deus curará a sua pressão alta? Levante a sua mão e o Senhor crê nisto, correto? Ele faz isso. Eu nunca vi o homem em minha vida, nada sei sobre ele, mas você ouviu que Jesus disse aqui na Bíblia, que ele faria essas coisas agora? Você vê isto? Vê o que eu quero dizer? Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis. Somente aqueles que creem. Isso necessita verdadeira e genuína fé para fazê-lo. Mas se podes crer nisso, Deus concederá isto. Há uma senhora assentada ali atrás, olhando para mim. Tem um papo em sua garganta. A senhora sentada ali perto, assentada perto dela. Isso ela compreenderá que aquela senhora ali tem pressão alta. Também, isto é certo. Creia vocês também. Se você tem este mal com você, creia, só creia. A senhora sentada próxima dela tem um problema também. E ela não é daqui, é de Arkansas. Não estão conseguindo compreender isto. Senhora Phillips, creia no Senhor Jesus Cristo e seja curado. Crê você nele com todo o seu coração. Você aceita isso? Você pode ter. Agora você diz, isto é misterioso? Não, não. Jesus disse, teu nome é Simão, tu és filho de Jona. É isso certo? Ouvi falar de ti com o meu ouvido, agora te vejo com os meus olhos. Agora, não se você... O que aconteceu? Alguém apenas assentado ali olhando, crendo, confiando, e de repente isso acontece. Estão vendo? Está se sentindo melhor, filho, nesta noite, do que você estava sentindo ontem à noite? Assentado? Está tudo bem agora? Você vai ficar bom. Assentado aqui ontem à noite, dando cabeçadas, tudo mais. Agora nesta noite ele se parece como um cavalheiro, vem? Ele estava um pouquinho confuso com as coisas, porém está tudo certo agora. Creia. Se você tem alguma confusão, algum embaraço, creia que dessa noite em diante tudo estará bem. Tudo estará bem. E estão vendo? É aquele dia. O Filho do Homem está sendo revelado. Vem? Pouco antes de Sodoma ser queimada. Ouvi falar com os meus ouvidos. Agora te vejo com os meus olhos. Ouvi Jesus Cristo dizer que Ele prometeu aquilo. Eu vejo aquela promessa vivendo neste momento. Estão vendo? Ouvi falar de ti com os meus ouvidos. Agora eu vejo com os meus olhos. Quantos creem que aquele é Ele? Você crê? Ó Deus! Agora vamos colocar nossas mãos uns sobre os outros. Diz o irmão Brana. Coloque a mão sobre a sua irmã, mesmo assentados. Sobre o seu irmão, chega perto. Chega perto. Vamos colocar nossas mãos sobre os outros. Agora recordem,
O mesmo que prometeu que faria isto disse: e sinais seguiriam aqueles que creem. Ele disse isto. Você é um crente? Diga amém. Você é um crente? Diga amém. Bem, então, o mesmo Deus que fez essa promessa, que você ouviu, realizar agora. Pergunte a qualquer uma dessas pessoas: eu nunca as vi, nada sei sobre elas, eu não ficaria conhecendo-as agora. Estão vendo? É impossível para mim. Porém, aquela escritura tem que ser cumprida. Bem, se ela é cumprida, isso mostra que temos o tempo tardio. Nós saberemos que o Filho do Homem está pronto para vir, porque ele está sendo revelado em carne humana. É isto, certo? Então sabemos que isto é a verdade. E você diz que é um crente nele, e você tem as suas mãos colocadas um sobre o outro. E se as suas mãos estão colocadas um sobre o outro, aquele mesmo Filho de Deus que está aqui para fazer isso realizar-se aos seus olhos, o mesmo Filho está aqui para dizer: eles sararão. O mesmo Filho de Deus, eu ouvi que ele disse: se os crentes impuserem suas mãos, eles sararão. Eu ouvi isto com os meus ouvidos, agora deixe-me ver isto com os meus olhos. Ele prometeu isto, amém. Agora, enquanto eu oro, vocês também orem. Ore, igreja, vocês pela internet, orem você agora, enquanto o irmão Brana também ora. Senhor Jesus, no nome do Senhor Deus dos céus, deixa teu Espírito cair no coração daquelas pessoas, aquela fé genuína de Deus, que confirmará esta promessa a eles, e que o Deus do céu cure cada um deles enquanto eles obedecem os teus mandamentos, colocando as mãos uns sobre os outros. Que assim seja, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Permite que isso seja assim para a tua glória. Agora você crê que recebeu aquilo que pediu? Algo em seu coração lhe diz. Você sente aquele pontinho de inspiração? Diga: ora, está terminado, acabou. Isso é fé, acabou. O mandamento de Deus diz que poderia ouvir isso com os nossos ouvidos. Agora podemos ver isso com os nossos olhos. Jó disse: ouvi falar de ti através do ouvir do ouvido, mas agora te vejo com os meus olhos. Agora você ouviu isso através da palavra, ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Agora você vê isto agir com os seus olhos. Agora aquele mesmo Deus que disse aquilo, quando essas coisas tinham que acontecer, que os crentes nisso colocariam suas mãos sobre os enfermos e eles curariam. Não é só o pastor, é os crentes. Notem bem, estou acrescentando isso, lembrando você, não é só os ministros, é todo aquele que crê. Agora, caiu isso em seu coração que você está curado? Levante suas mãos, se caiu, amém. Esta é a verdadeira cura apostólica. Você realmente quer dizer isto? Você crê nisso de todo o seu coração? Aleluia! Isso é tudo que precisamos. Vamos nos colocar de pé e louvá-lo então. Obrigado, Senhor Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos, glorifique a Ele. Agradeça a Ele agora. Agradeça por fé. Não é se você sentiu. Simplesmente a dor pode estar aí ainda. Veja, a cura divina é um processo, o milagre é instantâneo. Creia, creia de todo o seu coração. Simplesmente creia. Não pensa você que as pessoas que estavam na reunião de irmão Brana, mesmo o irmão Brana revelando suas enfermidades, falando o seu nome e o seu endereço, se elas não crescem, nada aconteceria. Mesmo se fosse nos dias de Jesus Cristo, as pessoas aproximarem dele, não tivesse fé, não obedecesse o que ele falasse, não aconteceria. Naqueles dias de Jesus, ele em carne, e hoje continua sendo os dias de Jesus. Jesus está no nosso meio na forma de Espírito Santo.
Então você tem que obedecer o mandamento dele. Aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me faria presente no meio dele. Você crê nisso? Ele está aqui na forma de Espírito Santo. Lá ele estava num corpo de carne. Agora está em forma de Espírito aqui. Lá você com os olhos você veria ele. Com a revelação você via o que ia por dentro dele. Agora você precisa de olhar com os olhos da fé, com a revelação da palavra, para saber que ele está aqui. Aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu me faria presente no meio deles. Você crê nisto? Você o ama? Veja, você o ama de todo o seu coração? Creia de todo o coração. Veja se aquilo foi revelado por Deus. No canal que você foi salvo, o mesmo canal que falou que você foi salvo, o mesmo canal que Deus moveu com ele, fez através de Jó e os profetas. Ele moveu através de você, através daquele canal como um cristão, através da sua divina revelação que você está curado. Então não há nada que evitar que isto aconteça. Você o ama? Vamos cantar de coração, louvando, agradecendo. Eu amo, eu amo. Levante as suas mãos, porque primeiro comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Bondoso Deus e Pai Celestial, que essas palavras possam ser vivificadas, assim como elas foram vivificadas ali no ano de 1965, 27 de novembro, quando ela foi pregada. Senhor, eu não sou William Branham, mas o Senhor continua sendo o mesmo. A palavra do seu mensageiro está sendo anunciada. Estamos aqui obedecendo ao seu mensageiro. Assim como Israel seguiu e obedeceu a Moisés, estamos obedecendo o nosso profeta. Fique com aquilo que estão nas fitas, não interprete nada, não diga nada fora disso. Senhor, cumpra então a palavra na vida de cada pessoa, que você possa, meu irmão, minha irmã, com esta fé genuína, nesta palavra genuína, ver isto ser manifesto na sua vida. Você ouviu que ele faz isto, mas agora você está vendo ele fazer. Creia que ele está fazendo, creia que ele vai fazer, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, abençoe seu povo, abençoe o retorno para os nossos lares, para as nossas casas, abençoe o resto de semana que temos pela frente. No nome de Jesus Cristo é que pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Cumprimento o seu irmão, sua irmã, diga Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês pela internet, nosso abraço. Vocês também creiam de coração, não precisa sentir nada, só crer e vai em frente. Jesus conhece as nossas, as suas, as minhas necessidades. Boa noite a todos, Deus abençoe. Irmão Derciel, por favor, vê com os irmãos aí. Nós teremos um treinamento brigada de incêndio com os bombeiros no sábado. Então tem um grupo de irmãos que estão escalados. Por favor, irmão Derciel, já chega tudo isso, deixa certo para sábado às 8h30 da manhã. A igreja tem que cumprir com esta obrigação perante as autoridades, viu? Nós temos que passar por isso. São 8 pessoas. Deus abençoe.